Bom dia, furiosos! Como que vocês estão? Eu vou deixar aqui a seguir para vocês um reel. Se você é pastor da Quadrangular, se você é membro da Quadrangular, eu quero que você me dê uma opinião sobre esse vídeo. E logo em breve eu vou fazer uma sequência ensinando duas regras a respeito desse vídeo aqui, tá? Vai lá e dá a sua opinião aqui embaixo, por favor. O que você viu, o que você acha, o que você pensa. Por enquanto eu quero falar, meus amados, da Convenção Nacional, né, que vocês sabem, e eu vou aproveitar por causa da caveira lá, ela tá doida para aparecer outra vez. Então, eu só vou anunciar aqui, estarei pregando mensagens inéditas. E a mensagem da caveira 2, a ressurreição. Quem está com medo aí? Quem é que está com medo? Deixa eu ver. Tem alguém com medo? Clama o sangue de Jesus. O senhor fique com a igreja, porque o senhor já perdeu a presença de Deus. Fique com a igreja. O senhor fique com a igreja, porque é a mesma senhor. A presença de Deus já perdeu. Eu trabalho com assunto, e é claro que o cliente já me pediu material para fazer maldade, dizendo que não era para fazer mal. Convenção Nacional, né, 2025. Inclusive estou preparando a mensagem da caveira 2, a ressurreição. A mensagem da caveira 2, a ressurreição. Vamos preparados, hein? Gostou, né? Eu tô tentando criar um negócio aqui. Cuide bem da sua caveira para que ninguém te dê uma. Mas eu vou chegar lá. De casal um contra o outro. Esse casal vai se separar na força do Exu Mirim. Na força do seu Mirim, botou 21 dias para a separação desse casal. O Exu Mirim vai trabalhar, vai construir. Estou dizendo dentro de minha conta. Eu estou finalizando o ciclo deste casamento. Dessas duas pessoas, que um tem nojo um do outro. Lá vai Exu Mirim. Mais importante que chegar longe é quem você se torna e quem tá do seu lado na sua trajetória. Vou no passo do gado pra ninguém ficar de fora. Conquistar sozinho é a maior derrota. Irmãos, olha só, tudo que eu li ali é a mensagem da caveira. É a mensagem da caveira. Se você não escuta a voz de Deus, ouça a voz da caveira. Ouça a voz da caveira. Olha só, o que foi achar na lixeira? Abre ali. E agora o que vem repercutindo é o seguinte: moradores de rua dizem ter encontrado o presentinho no lixo. Alguns ainda afirmam que quando viu pensou que era obra de macumbaria. Misericórdia, crente ligado. Olha só, o que foi achar na lixeira? Abre ali. 2 desses. Vamos para a aula então, e eu quero já fazer alguns alinhamentos com você. Aqui não é um canal de teologia, é um canal do quê? De terapia, tá? Então eu falo sobre aspectos emocionais, eu falo sobre regras sistêmicas, não falo sobre teologia. Outra coisa, essa sequência de vídeos não é para atacar o pastor que é dono desse perfil, embora eu ache que ele é um pastor, não sei se ele é do Quadrangular, eu acho que sim, e o trabalho é nobre, ele se levanta para falar sobre abuso religioso, que sim, é um tema que precisamos falar sobre, mas eu, como terapeuta familiar sistêmica, eu quero ensinar você que é pastor, como que você faz as coisas dentro das regras da terapêutica, não sei, regras que não vão afetar nem a tua família e nem a tua igreja. Então, já compartilha com outro pastor isso daqui. Outro detalhe, eu, sim, sou nascida na Quadrangular, desde que eu nasci, eu estou na Quadrangular, tenho 45 anos, então eu acompanhei a trajetória do presidente nacional. O que isso vai influenciar no que eu vou dizer agora? Pouquíssima coisa, tá? Quando nós olhamos para uma situação como essa, nesse vídeo aí, pelo que eu entendi, o pastor, o líder nacional, ele tem os desmandes dele. O que é o desmande? O cara tem poder, e aí ele, por conta do cargo que ele tá, ele abusa do poder dele. Como? Instituindo e destituindo quem ele quer, do jeito que ele quer, do modo que ele quer, aparentemente. Além de tudo isso, existe denúncia no Ministério Público de abuso e de várias garotas, que inclusive algumas dizem que na época eram menores. Esse pastor aí, é Leandro, eu acho. Pastor Leandro,
ele mostra não só da quadrangular, ele mostra de vários outros casos. Apareceu na mídia, ele coloca aqui. Assim como também pastor Anderson Silva fez isso há algum tempo atrás. Ultimamente, ele está mais brando nas denúncias, mas ele já tem trabalhos estruturados de auxílio às vítimas de abuso de pastores, tá? Mas aqui nós estamos para entender princípios, entender regras, que essas regras te ajudem e te protejam, para que sua família não pague o preço de uma coisa que você tentou fazer da forma certa, mas do modo errado. A própria Bíblia deixa para nós a história de Davi quando ele foi buscar a arca. Ele fez a coisa certa, que era buscar a arca, trazer a presença de Deus para Israel. Mas ele fez da forma errada. E o que aconteceu? O sujeito lá, o soldado, pagou com a própria vida. E Davi ficou indignado. Por quê? Porque ele queria fazer a coisa certa, mas ele estava usando a via errada. E alguém sempre vai pagar. Alguém na tua família, alguém na tua igreja, alguém no teu ministério. Toda vez que você quebra uma regra, que você quebra um princípio, alguém vai pagar, senão você mesmo. E para isso nós precisamos entender o conceito de sistema, tá? O sistema, ele é sempre maior do que nós. Ele sempre vai devolver. Se nós batermos no sistema, o sistema vai bater em nós. O menor sistema que nós conhecemos é o sistema familiar. Logo, todas as regras que se aplicam no sistema familiar, elas se aplicam em qualquer outro sistema, inclusive no eclesiástico. Então, o sistema familiar, ele é análogo a todos os outros. São todas as regras que se aplicam na família, se aplicam nos outros sistemas, tá? E dentro desse vídeo, nós podemos ver a quebra de um sistema e a manifestação de um mecanismo de construção de problemas. Qual é a regra sistêmica que é quebrada ali? Regra sistêmica de hierarquia. E qual que é o mecanismo de construção de problemas? De triangulação. Então, se você que é pastor, você que inclusive comenta não só esse vídeo, mas esses vídeos de fofoca, gruda aqui para você entender isso e não entrar nessas tretas de forma errada. Tá? Porque o sistema, toda vez que você bate no sistema, o sistema vai bater em você. Nós sempre somos menores do que o sistema. Qualquer sistema. Ah, mas o sistema tá errado. Problema do sistema. Se você vai bater no sistema, o sistema vai bater de volta em você. Ponto final. Falando sobre a regra sistêmica de hierarquia que foi quebrada, o que diz a regra de hierarquia? São 3 regras, tá? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Na regra de hierarquia, diz que os mais antigos, os mais velhos, eles são mais importantes no sistema, são mais fortes, porém, os mais novos têm prioridade, tá? Aplicando essa regra na igreja, e nesse caso em específico, o que nós vamos subentender? Que Mário de Oliveira, mesmo sendo quem ele é, mesmo fazendo as coisas que ele faz, ele é maior. E eu, sendo menor nesse sistema, porque eu chego depois, ou porque eu mando menos, eu sou menor, porém eu tenho prioridade. Só que toda vez que eu tento bater no maior, eu faço o quê? Eu estou querendo inverter, eu quero ser maior, eu quero me colocar num lugar que não é meu. Eu vou me ferrar total. Ah, Violeta, mas o Mário é abusador. Ah, Violeta, mas o Mário tá errado. Ah, Violeta, mas ele deu caveira na convenção. Presta atenção numa coisa. Imagina você saber que você vai se jogar com o seu carro contra um poste e que você vai morrer. Quando você vai contra a regra vai bater em você. Se eu não me engano, na Bíblia tem alguma coisa dizendo de que nós temos que ser house leaders? Não sei. Eu só sei que tem uma máxima no direito que diz assim, ó, é melhor um mau governo do que nenhum governo. Contudo, porém, todavia, Violeta, isso não quer dizer que nós temos que aceitar de bom grado os desmandes deste homem ou de qualquer outro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Lembra que eu falei que o sistema eclesiástico ele é análogo ao sistema da família? No sistema familiar, quem é o maior dentro do sistema familiar? O pai e a mãe. E depois do pai e da mãe, vem quem? Os filhos. Só que existe uma fase na vida dos filhos que os filhos eles entram na adolescência e eles começam a entender os pais como pessoas um pouco retrógradas ou pessoas que mentem. A racionalidade entra na criança ali na adolescência e aquilo que o pai faz, o comportamento do pai e da mãe fica desconfortável pra gente. É por isso que a gente não, né? As pessoas elas ficam meio que revoltadinhas na adolescência, elas ficam mais respondonas na adolescência. E por que isso acontece? Porque a adolescência, ela justamente sinaliza a vida adulta, e na vida adulta você não pode ficar com os seus pais, não pode ficar no ninho. A função de um pai curado, de um pai funcional, de um pai e de uma mãe, que é fazer o quê? Empurrar esse filho pra vida, dizer isso mesmo, some de casa, vai embora. Aplicando isso na igreja, o que a gente pode entender? Você aí que é pastor, às vezes você tem um líder de mocidade, ou um líder de casais, sei lá, o cara começa a crescer, ele começa a se destacar, ele começa a ser importante dentro da igreja. Adivinha o que acontece? Ele faz o quê? Geralmente o que ele faz? O que ele faz? Ele fica dando satisfação da vida dele pra você? Não. Ele começa a parecer rebelde.
E o pastor lá de cima, o chefão da igreja, ele começa a olhar para esse líder que até ontem era o meu braço direito como uma ameaça. E ele deve ser uma ameaça. Sistemicamente falando, duas pessoas saudáveis e um sistema eclesiástico saudável, qual seria o comportamento desses dois? O pastor daqui de cima, o grandão, o titular, chegar para esse sujeito e falar: cara, tá na hora de você procurar a sua turma. Vai abrir a tua igreja. Some daqui. É isso que acontece? Óbvio que não. Óbvio que não. Por quê? Porque a igreja é um lugar, assim, super propício, é um jardim fértil pra gente que tem dependência emocional. Então você, pastorzinho querido, que está me ouvindo agora, você, membro de igreja que está me ouvindo agora, todas as cagadas que você fizer na sua vida, inclusive no ministério, vai ter uma dependência emocional escondida. Assim como as cagadas do Mário, também tem muita dependência emocional. Um exemplo disso é, peraí, então se a gente olhar para trás, vamos conhecer a história do Mário. O Mário se torna presidente da igreja e eu não sei o que acontece, mas no decorrer do processo, ninguém consegue competir com ele nas eleições. Então isso já deveria ser visto lá atrás. E por que não foi feito? Dependência emocional. De repente Mário entra, coloca a patota dele, dá benefício para esse, benefício para aquele. Não tô dizendo o que aconteceu, tô dizendo como que pode acontecer o esquema, entendeu? Vocês estão me entendendo, né? Então, eu vou fazendo vista grossa, só que vai chegar um momento que é igual criança. O seu pai grita com você quando você é criança, só que ele te dá uma bolacha que você quer. O seu pai, ele vai te ensinar a fazer a tarefa, às vezes ele até fala: pô, você é burro, cara, você não tá vendo? Isso te machuca, mas depois ele te dá um presente de aniversário que você pediu. Tá vendo esses desmandes? Só que chega no momento da adolescência, aquela comparação que seu pai fazia: olha, sua irmã não precisa estudar pra prova, tá vendo o que você faz? Você é isso, você é aquilo, você só quer saber de brincar, você não quer nada com a vida, te comparando com a sua irmã. Isso dói. Mas quando você é criança, você se levanta contra isso? Não, porque você é criança. Só que na adolescência você começa a ver as coisas que não via mais, entendeu? E qual é o seu papel? O seu papel é fazer o quê? Prosperar o mais rápido possível para sair da casa do seu pai o mais rápido possível, porque isso é o saudável. É um parto, gente. Então, o bebê, quando tá na barriga da mãe, ele não cabe mais ali, ele precisa nascer. Independente se Mário tá certo, se Mário tá errado, você tá insatisfeito com o que ele tá fazendo? Muito simples. Você desacopla. Faça o seu parto. Mas se você se levantar, porque o Mário é isso, porque o Mário é aquilo, e querer perseguir o cara, porque lembra, hierarquicamente ele chegou aqui primeiro, hierarquicamente ele manda mais, você vai se ferrar. Você vai se dar mal. E nem é só por questões legais, é por questões sistêmicas. E sabe o que é pior? Sua família vai pagar. Seus filhos vai pagar, o seu casamento vai pagar, suas finanças vai pagar, sua sexualidade vai pagar. Eu te pergunto, vale a pena gastar vela com defunto ruim? Não vale. Então é muito perigoso, você que é pastor, que tem um senso de justiça, ou você que é crente, que tem um senso de justiça alto, vai tratar suas dependências emocionais primeiro, para que isso não te leve para um lugar onde o sistema vai te massacrar, mesmo você não... mas ele é criminoso, mas ele abusou de meninas e blá blá blá. Isso é um problema para a justiça. A justiça precisa resolver, não você. Não é da tua alçada isso. Entendeu? E aí, se você levanta esse motim ele vai se replicar na tua igreja, na tua eclésia, no povo da qual você toma conta. E aí, por quê? Você tem os seus buracos, a galera que tá com você também tem os seus buracos emocionais, e a tendência é se repetir. Assim como os pais, quando eles são viciados em álcool, isso repete sistemicamente na família, pode repetir. Homens ou casamentos onde houve traição, separação, vai repetir no sistema a mesma coisa, tá? Então é melhor sair, é melhor fazer o parto de forma amigável e dar para a justiça resolver o que é da justiça, do que nós nos levantarmos contra o sistema. E o que é a tal da triangulação? A triangulação é quando você é uma terceira pessoa numa relação onde só cabem duas pessoas, tá? E o que é a triangulação? A triangulação é mais ou menos assim. Então, vou pegar o exemplo do Mário, que é sobre esse vídeo que nós estamos falando. O Mário tem os seus desmandes, os seus abusos religiosos e abusos de outras naturezas, certo? Certo. Ele tá correto de fazer isso? Não. Ele precisa pagar? Precisa. É você que vai resolver a treta? Não.
Aí vem um outro pastor, ou uma instituição, ou uma igreja local, e se levanta contra esse sujeito. O que acontece? Você, que não tem nada a ver com o pepino, toma lado de uma das duas partes. Ai, galera, eu sou pró Mário. Galera, eu sou pró fulano de tal. Sou pró as abusadas. O nome disso é triangulação. E como que isso ferra a tua vida? Lembra que eu falei pra vocês que tudo que acontece no sistema familiar é replicável em qualquer outro sistema? Na escola, na igreja, nas amizades, na empresa? Todos isso são sistemas, microsistemas. Tudo que se aplica no sistema familiar se aplica no sistema eclesiástico. Dentro da questão da triangulação aqui, você toma parte de um dos lados, e quando a gente toma parte baseado não na verdade, a gente toma parte baseado nas nossas percepções. E nem sempre as nossas percepções estão corretas, porque às vezes as nossas percepções elas estão contaminadas pela nossa forma de funcionamento, que às vezes está disfuncional, pela nossa história e pelas nossas dores e pelos nossos traumas. Então é muito perigoso esse negócio de triangular, porque você vai julgar baseado na sua percepção. E eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo do vídeo, que é a questão da caveira. Gente, o Mário tem mais de 80 anos. Vocês conseguem entender que a percepção de vida dele é totalmente diferente da minha, que tem 45 anos de idade, ou da sua, que tem 37, que tem 36, que tem 25? Você entende que ele vê a vida muito mais perto do fim do que eu? Então, o Mário, ele tá vivendo o Eclesiastes. Então, muita gente olha pro Mário, até tem um comentário, depois eu vou fixar aqui para vocês verem. A pessoa fala assim, quem te viu e quem te vê. Isso é para vocês entenderem das nossas falhas. A pergunta é, será que Mário de Oliveira alguma vez tentou fechar os buracos emocionais dele? Será que ele tentou entender? Você conhece a vida do Mário? Você conhece a infância do Mário? Você conhece o pai e a mãe dele? Provavelmente não. Então, tudo que ele prega baseado na própria percepção. Então, como é que eu vou julgar a percepção do cara? Quando você vem fazer terapia, uma das coisas que eu incentivo que você faça é que você conheça a história dos seus pais. Por quê? O maior agente traumatizante da nossa vida sempre vai ser o pai e a mãe. O número 1, o bambambam. Aí depois entra professores, gente que exerce algum tipo de autoridade sobre você, tem maior possibilidade de te ferir, de te causar trauma, tá? Então aí entra pastores, professores, um tio, uma prima que é mais velha, um irmão mais velho. Mas os principais traumas que nós temos são causados pelo pai e pela mãe, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a história do Mário, a história dele não é uma história bonita, não é uma história fácil, não é uma história simples. Eu não tô aqui pra defender o cara, tá? Só que, quando isso não é visto, quando isso não é tratado, ele vai replicar esses buracos emocionais no ministério dele. E vocês estão vendo o resultado disso agora. Porque, ó, faz tempo que o cara tá ali nos abusos, nos mandos e nos desmandos. A pergunta é, por que nem um santo antes foi lá na convenção mundial, lá nos Estados Unidos, denunciar o cara? Porque tava todo mundo, ainda tinha algum benefício para uma galera, entendeu? Eu conheço igrejas que esse fato do Mário, da história, não tá afetando em nada, tá? Porque as igrejas estão vivendo as suas vidas. Mas o grande problema é você tomar partido sem você conhecer a história. Isso quer dizer que ele acaba com a culpabilidade dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quando você se mete nesses lances, você perde seu tempo, que podia estar se relacionando com Deus, construindo seus sonhos, vivendo a sua vida, se curando. Então, quando você tem toda essa percepção da história da pessoa, dos dores, dos traumas da pessoa, você aprende a dar o sim absoluto. O que é o sim absoluto? Você acha mesmo que com todo esse levante vai mudar a percepção do Mário com mais de 80 anos? Provavelmente não. Quer saber de uma coisa? Ele vai pegar de birra, como ele já disse, ele vai fazer a pregação da caveira 2, daqui a pouco ele vai fazer a pregação da caveira 3. E o vídeo ali, infelizmente, ele é um vídeo sensacionalista. Por quê? Porque o Mário, ele fez uma pregação de uma percepção perto da morte. Ele foi infeliz no brinde que ele deu para exemplificar a pregação, porque é tudo que a igreja evangélica, ela prega contra, provavelmente estava tipificado naquele caixão. Talvez esse seja o desejo dele, chocar vocês, e vocês caíram que nem um pato. Entendeu? Ele foi infeliz? Foi infeliz, mas a gente precisa aprender a separar o que é fato do que é narrativa, tá? Então qual é o fato? Fato, Mário tem mais de 80 anos, fato?
o Mário tá não sei quantas décadas na presidência dessa igreja, ele não deixa que ninguém entre, isso tudo é fato. Agora, o que é história? O que é narrativa? A narrativa é que, porque ele tá louco, porque ele tá gaga, talvez até esteja gaga, porque ele tem um pacto com o Exu, porque ele mudou a casaca, porque ele tá trazendo heresia pra igreja, porque até pode estar trazendo heresia. Mas a pergunta é, por que ninguém parou esse homem antes? Alguém tinha algum benefício lá atrás. Dependências emocionais. Entendeu? Então, para finalizar esse vídeo, que já tá muito longa essa sequência. Se você quiser bater no sistema, o sistema vai bater em você. E se você se colocar numa relação onde só cabem 2 pessoas e você for a terceira, você vai se dar mal. Tudo isso com muito mais profundidade, eu vou ensinar na mentoria para pastores, que vai começar em abril, provavelmente, no começo de abril, tá? Porque a gente pode, é tanta camada dentro dessa história, essa questão da triangulação, a gente vai aplicar isso em casais separados ou em briga de casal. Os filhos, eles vão abrindo a porta para acidente, para doença, para problemas, quando os filhos triangulam na relação dos pais. E eles não fazem isso de forma consciente, eles fazem de forma inconsciente. Como nós aprendemos, a maioria vem de famílias disfuncionais, a gente repete essa triangulação em todos os lugares. Na empresa, na igreja, na escola. E todo mundo se dá mal. Então, eu espero vocês na próxima aula ou no treinamento.